todos, meus amados irmãos, com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez, se inscreva em nosso canal, comente abaixo, compartilhe para os seus amigos a palavra de Deus. Deus abençoe você e toda a sua família. Queridos amados irmãos, nós vamos continuar a sequência de estudo da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2022 com o seguinte tema: a supremacia das Escrituras. Ela é inerrante, infalível palavra de Deus. E hoje, amados queridos irmãos, nós vamos estudar a lição 6 com o seguinte tema: a Bíblia como guia para a vida. O textuário nos diz: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, a palavra está dizendo, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Então, amados irmãos, o guia do cristão é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E que fala, a palavra de Deus contém os princípios espirituais que nos ajudarão a evitar tristezas, ciladas e tragédias causadas por decisões escolhidas erradas. Portanto, devemos ter um grande estima a sua sabedoria e sermos fiéis aos seus preceitos com circunstâncias da vida. Então, amados irmãos, a palavra de Deus, ela é o guia para o cristão, a Bíblia Sagrada. Então, nós vemos, amados irmãos, devemos ler em tempo e fora de tempo. Então, aqui fala que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A leitura bíblica em classe está no livro de Salmos, ao qual o salmista Davi escreveu, versículo 97 e 105. Fala o seguinte: ó, como amo a tua lei, é a meditação de todo dia. Tu, pelos mandamentos, tu fizestes mais sábio que os meus inimigos, pois está sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés do todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não apartarei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, como doces são as tuas palavras, o meu paladar, mais doce do que o mel a minha boca. Pelos meus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Então, amados irmãos, nós vemos que a palavra de Deus, ela é o guia para o cristão, ela é o alimento espiritual. A introdução nos diz: a Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para viver o cristão. Cristo nos adverte a examinar as Escrituras, porque nelas reveladas a palavra de Deus. Vamos ler aqui João 5,39. Fala o seguinte: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que nos testificam. Então, amados irmãos, nós devemos examinar as Escrituras. Nós vemos que nas lições anteriores nós estudamos que a Bíblia ela não contém erro. Ela é completa, ela é perfeita. Nós vemos lá em Salmos 19, versículo 7. Abra sua Bíblia aí, Salmos 19, 7. Fala o seguinte: a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Então, amados irmãos, ela dá sabedoria aos simples, aos humildes. Então, a palavra de Deus, ela refrigera, ela é o guia para o cristão. Aqui fala, Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da nossa salvação. Vamos ler aqui Tiago, versículo 1 e 21.
Espera só um momento, queridos. Tiago 1:21. Fala o seguinte: pelo que, rejeitando toda imundícia e cumulando de malícia, receber com mansidão a palavra em vós exortada, a qual pode salvar a vossa alma. Então, amados irmãos, a palavra de Deus, ela é o guia, ela que salva o cristão. A palavra de Deus, ela conduz à salvação. E aqui fala, amados irmãos, veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. Então, o alicerce é a palavra de Deus. Nós vemos que aqui fala sabedoria e prudência. Então, amados irmãos, precisamos ter prudência, precisamos ser sábios. Então, a Bíblia, ela nos faz sábio para nós entrarmos no céu. O primeiro ponto fala o seguinte: a Bíblia é um alicerce para a vida. A palavra de Deus é alicerce. Importante ressaltar que a Bíblia é uma única infalível revelação escrita, divinamente inspirada. Nós já estudamos sobre a inspiração. Nós vemos que Deus usou 40 escritores para escrever a Bíblia. Usou Moisés, usou Davi. Nós vemos que esses homens tiveram falhas, mas a escritura, a qual ele escreveu a punho, cada versículo, cada texto, eles foram divinamente inspirados, todos os textos bíblicos, de Gênesis a Apocalipse. E aqui, amados irmãos, nós vemos que aqui fala que é divinamente inspirado. Então, nós vemos aqui, aqui fala, quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado à pessoa prudente, cuja casa é... Vamos ler aqui Mateus 7:24. Abra sua Bíblia. Você que tem a revista, acompanha na revista. E você que não tem a revista, acompanha na Bíblia. Amém? Vamos estudar os dois, a Bíblia e a revista. Mateus 7:24, amados queridos irmãos. Que fala o seguinte: todo aquele que, pois, escuta essas minhas palavras e pratica, assemelhou-ei a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Versículo 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assomparam ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, comparará um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correu rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, foi grande a sua queda. Então, amados irmãos, aqui duas casas edificadas, uma edificada na rocha, outra edificada na areia. Aqui é dois alicerces. Nós vemos que o homem prudente, ele edificou a sua casa na rocha, que a rocha é firmada. E outro edificou a sua casa na areia, a qual a chuva veio, os rios veio e levaram tudo. Então, amados irmãos, o crente deve ser alicerçado na rocha, deve ser alicerçado na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é o alicerce para a nossa vida. Ela nos ensina, ela nos edifica, ela nos corrige. Nós vemos que a palavra de Deus, ela também nos corrige, mas é para o nosso bem, para a nossa salvação. Então, amados irmãos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Continuando, amados irmãos, simboliza a vida. A vida deve ser edificada nos ensinos de Cristo, a fim de alcançar a virtude do destino glorioso. O próprio Cristo é a rocha. Ele tem palavra de vida eterna. Então, nós vemos, amados irmãos, que Cristo, ele é a própria rocha. Ele é o próprio alicerce. Nós somos as pedras preciosas. Então, amados irmãos, aqui fala, a síntese desse grande ensinamento é que nem as crises dessa vida e nem a eternidade pode abalar quem está firmado em Cristo, na sua palavra. Então, amados irmãos, igual eu falei para os irmãos aí no início, quem está edificado sobre a rocha, pode vir ventos, vir tempestades, mas não cai, porque ele está alicerçado na Bíblia, ele está edificado. E nós vemos, amados irmãos, aqui fala, a palavra de Deus também é luz. O salmista declara que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, a palavra de Deus também ela é luz. Ela é a bússola do cristão. Ela é o guia do cristão. Aqui, amados irmãos, continuando. Significa que a Bíblia possui orientações para cada passo do nosso viver. Instruções para
todo o curso da nossa vida. Pedro fala a palavra como luz que ilumina em lugar escuro. Quer dizer que a luz da Escritura dissipa a escuridão espiritual e nos conduz à segurança pelo caminho da vida eterna. Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então, amados irmãos, Jesus é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Aí João capítulo, vamos ler aqui, João 8, versículo 12. Fala o seguinte: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, amados irmãos, aqui falando, Jesus falando, discursando sobre a missão, falando que aquele que seguia ele andará na luz, andará no caminho. Então, amados irmãos, Jesus ele é a vida, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. O terceiro ponto, o primeiro ponto, a palavra de Deus é imutável. O que é a palavra imutável? Imutável não muda. Nós vemos que Deus, ele, antes da sua criação, ele já existia. Ele é eterno, ele não muda. Então a palavra de Deus também ela é imutável, não muda, não erra. Aqui fala toda inspiração divina como suposto. Edificamos novamente que a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. Vamos ler aqui 2 Pedro, versículo 1 e 21. Fala o seguinte: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelos Espírito Santo. Então, amados irmãos, esse texto aqui está falando que não foi por vontade de homem, humano, mas foi vontade do Espírito Santo. Inspirou os 40 escritores para escrever a palavra de Deus. Então Deus, ele soprou, respirou no homem a mensagem a qual seria transmitida para a humanidade. De Gênesis, Apocalipse. Gênesis, nós vemos que fala sobre a criação, fala sobre o homem e a mulher. Deus criou o macho e a fêmea. Então, amados irmãos, então a palavra de Deus ela não muda. O homem pode mudar, o homem pode acrescentar. A Bíblia diz, amados irmãos, em Deuteronômio, vamos ler aqui. Abra sua Bíblia, Deuteronômio. Deuteronômio 4, versículo 2. Fala o seguinte: nada acrescentarei a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardareis o mandamento do Senhor, vosso Deus, e o que vos manda. Então, nada deve ser acrescentado nem diminuído. Então, a palavra de Deus, amados irmãos, ela não muda. A palavra de Deus é a mesma. Então, não devemos acrescentar, não devemos diminuir, não devemos falar aquilo que está fora da Bíblia, mas sim falar aquilo que os escritores, inspirados pelo Espírito Santo através do nosso Deus, que é o próprio autor da Bíblia. A Bíblia, diferente de outros livros que os ensinos são fedidos e confiáveis, não eram nem falhavam. João 8, 10 e 35. Vamos ler aqui João 10 e 35. Fala o seguinte: pois se chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Então, amados irmãos, a palavra de Deus não deve ser mudada. Então, a palavra de Deus ela não muda, a palavra de Deus é a mesma. Então, nosso Deus também é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus também ela é o mesmo do passado, do presente e do futuro. Deste modo, o texto bíblico permanece inalterado. Por consequente, os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como tiveram antigamente. Os padrões da ética e da moral cristã não sofrem mudança. Portanto, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte da autoridade é permanente. Então, a autoridade, amados irmãos, nós vemos que a palavra de Deus ela é suprema. Nosso Deus é supremo. Então, a palavra de Deus ela não muda. Então, nós vemos que
Deus usou os seus escritores para escrever a palavra de Deus. Então a palavra de Deus deve ser alicerçada, deve ser, nosso Deus é o centro da nossa vida. Então a palavra de Deus ela é permanente. E aqui fala, assim sendo o comportamento, o caráter do cristão, ser alicerçado nas doutrinas bíblicas. Então, nós devemos ser alicerçados, devemos ser aprendidos cada vez mais pelo nosso Deus. O segundo ponto fala, a Bíblia nos torna pessoas sábias. O conceito da sabedoria, o substância hebraico para sabedoria, Okanai, que o seu correspondente em grego, sofik. Ambas das palavras têm um sentido, habilidade, experiência, qualidade de quem é sábio. A palavra teologia, quando fala teologia, mas aqui a palavra teologia, tel é Deus, logia, estudo sobre Deus. Uma perspectiva pentecostal assegura que a sabedoria reúne o conhecimento. Então, amados irmãos, nós devemos ter a sabedoria divina e o conhecimento humano. A sabedoria divina vem do alto, a qual o Espírito Santo dá ao homem, para o homem ser sábio. Então, a Bíblia também fala que nós devemos ter o temor de Deus para nós sermos sábios. E aqui fala, amados irmãos, o conhecimento humano é o que você aprende, como teologia. Então, amados irmãos, precisamos ter os dois, o conhecimento humano e a sabedoria de Deus. Na verdade, que a experiência do conteúdo. Então, significa que conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. Nesse aspecto, conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Então, amados irmãos, precisamos ter o conhecimento do nosso Deus e o conhecimento também humano, que é a teologia. Eu fiz curso teológico, eu fiz o básico, estudei hermenêutica, escatologia, pneumatologia, seitas, heresias, então várias matérias. Amados irmãos, precisamos fazer, mas precisamos também pedir a Deus também sabedoria, que Deus, Ele é poderoso para nos dar, amém? Aqui fala, Deus é a fonte de sabedoria. A sabedoria é um dos atributos divinos, portanto Deus é a sua fonte. A sabedoria divina é inescrutável. Toda a sabedoria dos santos provém da parte. Então a sabedoria, ela é de Deus, ela é um dom de Deus, é um presente de Deus. Em resumo, visto que Deus é a verdadeira sabedoria de suas palavras e seus atos são igualmente sábios. Nesse sentido, todos que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias. Então, amados irmãos, precisamos viver dentro da palavra de Deus, não só viver, mas praticar, estar alicerçado na palavra de Deus. Amém? O temor, aqui agora o segundo ponto, a parte 3, fala o seguinte, o temor e o princípio da sabedoria. A Bíblia registra o temor é o princípio do saber. Aí está no Provérbios 1:27. A frase temor do Senhor não significa ter medo, mas expressa reverência e adoração. Então, amados irmãos, o temor aqui não é medo. O temor aqui, ele é respeito diante de Deus. Então, aquele que teme ao Senhor, ele é sábio. Então, aqui está explicando que temor não é você ter medo de Deus, mas é ter respeito, ter reverência ao nosso Deus. O quarto ponto fala os benefícios da sabedoria. Olha os benefícios da sabedoria. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio de todas as voltas. Então, o Salmo 119 é o capítulo maior de todos. O Salmo 119, versículo 98. Vamos ler aqui, 98 e 100. Fala o seguinte, tu pelos mandamentos me faz mais sábio que os meus inimigos, pois está sempre comigo. Versículo 100. Desviei os meus pés de todo caminho mau para observar a tua palavra. Então, amados irmãos, para o homem ser sábio, precisa desviar dos caminhos maus. Precisa ser uma pessoa temente a Deus. Nós vemos que Salomão, ele tinha todas as riquezas, mas o que ele pediu primeiramente a Deus? Ele não pediu as riquezas antes. Ele não pediu nada. Ele pediu o quê? Sabedoria. E nós vemos que Deus deu sabedoria para Salomão. Nós vemos que Salomão foi o rei depois do seu pai Davi.
E nós vemos, amados irmãos, ele podia pedir tudo, podia pedir riqueza, podia pedir fama, podia pedir outras coisas. Não, mas ele pediu simplesmente a sabedoria de Deus. E Deus tornou ele sábio. Aqui fala, amados irmãos, Deus é a fonte da sabedoria. Por isso o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Logo, meditar e aplicar a Bíblia em nossa vida nos torna mais pessoas sábias. Então, precisamos pedir a Deus sabedoria, precisamos estudar, precisamos ler, precisamos interpretar, pedir a Deus a interpretação, entendimento. E precisamos também ter o conhecimento também humano para que podemos aprofundar mais no entendimento. O terceiro ponto fala, a Bíblia é a prudência para a vida, o conceito da prudência. O dicionário esclarece que o termo hebraico, arum, é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata. Que o adjetivo grego enfatiza que é uma decisão inteligente. O dicionário Vini destaca que o substantivo grego, pirando-se suas declinações, denota a sabedoria prática. E o seu sugere a avaliação que procede à ação. Em termos gerais, a prudência é uma virtude que evita ações temerárias. Nesse aspecto, com cautela, o bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta. Então, a prudência, amado, é uma pessoa sábia. Ele tem o discernimento é um dom do Espírito Santo. Então, ele que dá o dom do discernimento. Aqui, amados irmãos, o terceiro ponto, a parte 2, fala o seguinte, a prudência do justo. A pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência do justo. Nesse sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaurar o pecador, mas também faz andar pelas retidão. Então, amados irmãos, a prudência do justo leva o caminho da salvação. Então, a Bíblia, ela é o guia do cristão. A Bíblia, ela é a arma do cristão para vencer os ataques dos inimigos. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o homem sábio, ele tem o Espírito de Deus. Os benefícios da prudência. O livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência. Dentre eles, destaca o autocontrole para não reedificar ofensas. Então, aos benefícios da prudência, ele não faz a pessoa ser ofendida. Então, o benefício da prudência, a pessoa é sábio. Ele fala aquilo que está correto. A correta toma decisão. E pensar antes de agir para ser influenciado. O alcance de sua gestão, o aprendizado e a correção. E desviar-se do perigo por meio das instruções antecipadas. Nos evangelhos, Cristo enfatizou que a pessoa prudente tem a palavra de Deus como regra de vida. Então, amados irmãos, Mateus 7:24, nós lemos que sobre o alicerce, um construiu a casa na rocha, que foi alicerçada em Cristo, e outro foi construído na areia. Aquele que construiu na areia é insensato, e levaram tudo, levaram a casa, levaram tudo. E aquele que é prudente construiu a casa na rocha. Então, amados irmãos, nós devemos ser prudentes, devemos ser sábios, precisamos pedir a Deus o dom de discernimento, porque Deus ele dá, amém? A prudência e a sabedoria na prática, ela nos leva a agir corretamente, sem antecipação e segundo a vontade de Deus. Conclusão, a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que leva à vida. Vamos ler aqui Mateus 7,14. Fala o seguinte, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos que encontram. Então, amados irmãos, existem dois caminhos, um caminho que leva à salvação e um caminho que leva à perdição. Então, amados irmãos, Deus não obriga ninguém a seguir. E nós vemos, amados irmãos, que a palavra de Deus, ela é o guia para o cristão. Então, aqui nós vemos que a Bíblia, ela faz o caminho certo para o caminho que é o caminho estreito. Então, ele nos faz trilhar para o rumo ao céu. Amém? Então, aqui fala, nessa nossa tarefa, a imutável palavra de Deus. Então, quando fala imutável, ela não muda.
ela permanece. Como nós vemos que Jesus falou, que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, tudo que Jesus falou cumpre hoje. Então, a palavra de Deus, ela não muda, ela é imutável. Então, nosso Deus também, ele não muda. Nosso Deus também, ele não erra. A palavra de Deus também não erra. Então, continuando aqui, a palavra de Deus ilumina o caminho porque devemos trilhar. Assim, por meio da obediência às Escrituras, o temor de Deus, recebemos a sabedoria e a prudência para como andar como os filhos da luz. Então, tudo, amados irmãos, tudo aqui é as qualidades. Para você ser prudente, você deve obedecer. Você deve temer a Deus, respeitar a Deus. Então, nós vemos que o temor não é ter medo, é você ter respeito à palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é o guia para o cristão. A palavra de Deus, ela é a bússola do cristão. A palavra de Deus é o alimento. A palavra de Deus, ela é tudo em nossa vida. Amém? A palavra de Deus também, ela é o pão da vida para a nossa vida. Amém? Eu estarei orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado nessa manhã por tudo. Abençoa cada um, Pai, que assistiu esse vídeo, Pai. Ó, Pai, que possa sentir a Tua presença, o Teu poder, Pai. Ó, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ó, Deus, abençoa a escola dominical. Abençoa cada aluno, cada professor, Pai. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Que nós possamos diminuir e o Senhor possa crescer em nossa vida, Pai. Abençoa cada um, abençoa cada vida, Pai, que está assistindo este vídeo, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado. Amém. Então, amados irmãos, compartilha aí, deixa o seu joinha, comente aí, não deixa de comentar. E espalhe também para outras pessoas conhecer o nosso canal e inscrever em nosso canal. Que Deus abençoe a todos.